Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Roberto Lauria e vou caminhar com vocês rumo à nota 1000 na redação do Enem. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai trazer para vocês um curso dinâmico com 20 videoaulas, sendo que a cada 4 aulas nós vamos trabalhar também com um resumo. Então são 4 para 1. 4 para 1 são blocos de 5 aulas em 20, tá certo? Então são 4 blocos de 5 aulas que vocês vão acompanhar aí com a gente, detalhando, vendo exemplos, vendo as características do texto dissertativo argumentativo, que é aquilo que o INEP exige para que a gente possa almejar estar naquele grupo tão seleto de pessoas que alcançam a nota 1000 no Enem, tá certo? Então vamos lá. Prova de redação do Enem. Qual a característica principal dessa prova? A gente precisa entender que é uma prova singular, é uma redação única, no sentido de eles não querem apenas que você escreva, eles não querem que você apresente um texto para uma avaliação de concurso. Eles querem entender se você tem a capacidade de organizar ideias, se você tem capacidade de defender um ponto de vista, se você tem conhecimento geral suficiente para fundamentar uma ideia e, principalmente, se você tem a criatividade para propor uma intervenção que seja pertinente, que seja cidadã e que seja viável, tá certo? Então são 3 elementos que a gente já pode fincar aqui como um primeiro tripé de características que nós, alunos, precisamos ter na hora de elaborar uma redação, uma produção textual para o Enem. Então, primeiro, capacidade de entender a estrutura de texto, que é o que a gente chama de conhecimento técnico estrutural. Então, aí entra a capacidade da língua portuguesa, aí entra a capacidade de entender o texto dissertativo argumentativo, tá certo? Então, o primeiro tópico é esse, conhecimento técnico estrutural. Depois a gente tem um outro conhecimento que vem de fora, é o conhecimento geral, é o conhecimento atual, é aquilo que faz você se manter antenado ou especializado para defender determinados conteúdos, tá certo? Então já temos 2, conhecimento técnico estrutural, conhecimento geral e atual. E por fim, um outro membro desse tripé, para fechar, é o senso crítico, a sua capacidade de fazer reflexão e análise. Vamos lembrar que a reflexão é a capacidade que você tem de defender algo a partir dos seus valores, das suas experiências, da sua cultura, da sua vivência. Então, normalmente, a gente brinca na sala de aula que a reflexão vem daqui, tá? Da nossa capacidade de raciocínio. E a análise? A análise é a defesa de um juízo de valor, o seu juízo de valor, mas utilizando elementos externos, utilizando elementos que vêm do seu conhecimento geral, da sua educação formal, da sua educação familiar, da sua convivência com as pessoas, com a sua experiência de vida, mas fundamentalmente com aquilo que vem de fora. As pesquisas realizadas por outras pessoas, alguns fatos de domínio público, o conhecimento de alguns especialistas na área, tá certo? Então, nesse aspecto, eu tenho uma análise. Portanto, o meu tripé exige que eu faça um texto, né? Esse tripé que eu estou falando aqui, conhecimento técnico estrutural, conhecimento geral e atual, conhecimento e senso crítico, nos leva a ter essa dimensão, que eu vou fazer um texto reflexivo, porque o meu juízo de valor, o meu posicionamento, mas analítico, reflexivo analítico. Então eu tenho que defender um juízo de valor que é meu, mas utilizando elementos que eu tenho conhecimento, conhecimentos que sejam até de domínio público muitas vezes, tá? Para que fundamente melhor o seu texto. Resumindo, você vai ter que fazer um ponto de vista, um posicionamento bem fundamentado, ok? Como é que isso é montado dentro do texto dissertativo argumentativo do Enem? Se a gente for aqui para esse primeiro nosso slide, vocês vão ver aqui que na cartilha que o INEP disponibiliza para a gente, ela já te dá esse quadrinho, tá certo? Ela te dá um tema, desse tema você tem que escolher uma tese e a tese é sua, essa tese não pode ser julgada, a não ser que fira os direitos humanos, evidentemente, né? Há uma discussão jurídica sobre isso, mas você tem que escolher o seu posicionamento. O texto é você quem escolhe o rumo que vai dar, o que vai ser defendido, o que vai ser debatido nele. Dessa tese, você aí sim tem que fundamentar. O que vai ser julgado no seu texto é a sua capacidade de defender essa tese. A tese é a estrela do seu texto.
É aquilo que você monta, mas que você vai ter que ter a capacidade de defender através de um processo de argumentação. E a partir daí, nós temos a proposta de intervenção, que é a nossa capacidade de criar alternativas para melhorar ou solucionar aquele problema, tá certo? Aquela situação debatida. Então vamos voltar para cá, vamos ver se a gente entendeu. Pensar no texto dissertativo argumentativo. Eu tenho que, antes de pensar em botar canetinha no papel, lembrar, eu tenho que conhecer a estrutura do texto, o texto dissertativo argumentativo, que é o que a gente vai mostrar para vocês nesse curso, tá certo? E eu tenho que ter um conhecimento gramatical também, especialmente concordância, regência, pontuação, acentuação e ortografia. Lembrando que o Enem já está há alguns anos sobre a égide do novo acordo ortográfico. Então, aquela pontuação, aquela acentuação, o hífen, a crase, são elementos que eu preciso estar muito antenado com a recente alteração do acordo ortográfico. Perfeito? Bom, depois eu tenho que ter conhecimento geral, conhecimento atual, saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo, tá certo? Eu preciso fazer sempre uma relação causa e efeito. Eu tenho que trazer elementos, lembra lá do que é análise, elementos que vão dar subsídio, vão dar suporte àquela discussão que eu estou propondo. Tá certo? E por fim, eu tenho que ter a criatividade, que também pode ser trazida de elementos externos. Por exemplo, eu estou falando de mobilidade urbana e eu tenho um exemplo muito interessante na Alemanha, no Japão. Eu posso trazer desde que eu o adapte, desde que eu traga e monte com características nossas, brasileiras, até porque o nosso texto, a nossa temática vai ser sempre direcionada a aspectos sociopolíticos, econômicos, sociais do Brasil, tá certo? Então, essa é uma visão geral do que a prova de redação pede, por isso que ela é peculiar, tá certo? Ela tem uma proposta de intervenção que precisa ser detalhada, ela tem uma argumentação que mexe com reflexão e análise, ela tem que ter uma capacidade de propor uma discussão que seja viável, que seja pertinente ao nosso tempo, tá certo? Então, fundamentalmente, para eu fazer um bom texto dissertativo argumentativo, a gente tem que fazer uma leitura de mundo. Por isso que, anexo a esse nosso curso de redação, nós estamos ofertando também para vocês um curso de atualidades sobre os assuntos mais discutidos, mais pertinentes, os mais próximos de virarem temática para o Enem, tá certo? Então, se você puder, faça a compra do curso de atualidades ou faça a compra do combo aqui, redação e atualidades, que você vai se dar bem. Nós vamos tratar da parte técnica, a parte estrutural aqui da redação do Enem e tem a parte de discussão, de conhecimento geral, de conhecimento atual, que sempre é fundamental na parte de argumentação. Beleza? Bom, sigamos aqui. Pensando ainda na prova de redação do Enem, a gente tem que lembrar que é um texto em prosa. Muita gente confunde isso. Prosa é uma coisa simples, é só você não escrever em verso. Quando ele fala assim, elabore um texto dissertativo, argumentativo em prosa. O em prosa, ele está proibindo que você faça um poema ou uma música. Ele quer que você faça um texto dividido em parágrafos, dividido em estruturas, tá certo? E aí é uma estrutura ortodoxa. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, apresentação, parágrafo inicial, um parágrafo. Desenvolvimento, normalmente 2 ou 3 parágrafos, dependendo do número de argumentos que você cite lá na sua introdução, e um parágrafo final, que seria a conclusão. Então, é uma estrutura ortodoxa, é um texto que a gente chama de texto quadrado, tá certo? Ele tem partes do texto definidas por funções. Então, para cada elemento que eu vou inserir no texto, ele tem uma função dentro do texto. Então, apresentação, fundamentação e proposta. É sempre esse tripé também. Tá certo? Que a gente viu ali. Ele dá o tema e a gente tem que sair de tese para argumento, de argumento para proposta de intervenção. Sempre nesse caminho, sem inverter, sempre na ordem direta, forma ortodoxa de texto. Beleza? Bom, outra coisa é que o nosso texto ele vai ser avaliado por no mínimo 2 corretores. Beleza? Então há uma norma de que não pode haver divergência de mais de 100 pontos entre um corretor e outro, e mais de 80 pontos em uma competência, tá certo? Caso haja essa divergência, o que acontece? Vem um terceiro corretor, um terceiro avaliador. Se ainda assim houver divergência, aí sua prova vai para uma banca examinadora, tá certo? A banca examinadora, ela só funciona para aquelas redações que tiraram 1000 e para aquelas redações que tiveram divergência em 3 avaliadores, tá certo? Vamos lembrar também
que a nossa prova de redação ela é avaliada por 5 competências. Ela não é avaliada por critérios objetivos, são 5 competências. Cada competência vai valer de 0 a 200 pontos, sendo divididas assim: nível 0, 0, nível 1, 40, nível 2, 80, nível 3, 120, nível 4, 160 e nível 5, 200. Eu não posso ter uma pontuação 20, 30, 10, 1, 5. Ou é 0 ou é 40, ou é 160 ou é 200. Então, isso nos dá uma margem de ter pequenos desvios, porque para que eu possa ser debitado, eu tenho que ter pelo menos 3 desvios naquela característica que a competência cobra. Então eu tenho que prestar muita atenção nesse detalhe, porque muitas vezes a racionalidade vai fazer com que, se eu já cometi 2 desvios num determinado elemento, eu posso eventualmente deixar um desvio de um outro elemento para que não configure o terceiro, tá certo? Isso a gente vai explicar aqui, especialmente na aula 2 para vocês, tá certo? Então vamos lembrar, são 5 competências, cada uma de 0 a 200. 0 a 200 em 5 níveis, 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Beleza? Show de bola! Vamos lembrar o seguinte, de uma maneira rasteira, na aula 2 a gente vai explicar bem detalhado para vocês as competências. Competência 1 fala da língua portuguesa e da formatação do texto, tá? A competência 2 é o entendimento que a gente vai ter da temática proposta, mais a estrutura do texto dissertativo, mais a sua capacidade de trazer elementos de outras áreas de conhecimento. A competência 3 é a sua capacidade de trazer, selecionar, relacionar, organizar, interpretar todos os elementos que o mundo nos dá, nos fornece para que a gente possa fundamentar bem aquela ideia desenvolvida. A competência 4 é como eu estruturo o processo de argumentação, são os mecanismos, são os elementos. A gente vai explicar isso bem direitinho para vocês nas aulas 2 e 3. E a competência 5 é a proposta de intervenção, que precisa ser detalhada, precisa ter agente, precisa ser viável, precisa ser social e precisa ser cidadã, tá certo? Então são 5 competências. Diferentemente de outras provas, por exemplo, se você for fazer a prova, a avaliação da FUVEST, nós temos 9 critérios, não apenas 5 competências. E lá, você errou uma vírgula, você errou um acento, você já tem os décimos descontados. Eles vão descontando décimo a décimo, né? Aqui no Enem não. No Enem a gente precisa de pelo menos 3 desvios para ter um débito. E eu repito, as notas de cada competência elas só variam em 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Beleza? Para fechar essa primeira aula, a gente precisa entender que é um texto dissertativo argumentativo. Então eu tenho que me posicionar, tá certo? Vamos evitar perguntas retóricas, vamos evitar, eu preciso ter convicção, eu preciso ter certeza, eu preciso ter a capacidade de defender algo que eu penso. Ah, Roberto, mas se a sociedade pensa uma coisa, o corretor não vai julgar o seu pensamento. Ele vai julgar a sua capacidade de defender uma ideia, de capacidade de organizar um pensamento. Então é o seu pensamento. E nós, corretores, nós conseguimos perceber na hora que você escolhe seus argumentos, na hora que você escreve, se você tem hesitação ou se você tem convicção naquilo que você está defendendo. Então defenda o seu ponto de vista. Não tenha medo de defender o seu ponto de vista. É uma das características básicas. E aí, para encerrar, vamos lembrar o seguinte, não existe texto dissertativo argumentativo sem coesão e coerência. Tá certo? A gente vai ter uma aula aqui que a gente vai falar muito, mas coesão é a ligação ou a interligação física do texto, pontuação, conectivos e etc, tá certo? E a coerência é a ligação lógica do meu texto. O que eu defendo na primeira linha, eu tenho que estar defendendo o meu texto todo até a última linha. Não dá para que eu faça uma defesa de uma coisa e termine defendendo outra, tá certo? Então eu tenho que ter coesão e coerência sempre. Lembrar que não é uma prova de língua portuguesa, esse é um outro detalhe que a gente tem que desmistificar também. A prova de redação do Enem não é uma prova de língua portuguesa, a gente usa a língua portuguesa como instrumento, como meio para desenvolver um pensamento, mas a nossa prova é uma prova de conhecimento geral, conhecimento inclusive de língua portuguesa, na competência 1, mas são outras 4 competências que vão atestar a nossa capacidade de defender um posicionamento, beleza? Então não tenha medo de se expor, de propor um pensamento. E é assim que a gente vai chegar à nota 1000, tá certo? Bom, gente, na nossa aula 2 a gente vai falar um pouco dessas competências, como que a nossa prova é julgada, é analisada, perfeito? Então, qualquer dúvida, a gente deixou o material aí para vocês em PDF, utilizem, né, vejam, leiam,
porque é uma boa base para que a gente possa ter as nossas questões. Beleza? Então, gente, até a aula 2.